No vídeo tutorial de hoje, nós vamos aprender a confeccionar uma capa para óculos dupla. Isso mesmo, você consegue guardar 2 óculos dentro dessa capinha aqui, que não parece, mas ela tem 2 bolsos individuais, cada um acessado por um dos lados desse item aqui. Essa peça foi bem solicitada aqui no canal através dos comentários dos outros vídeos de capa para óculos que já tem por aqui. Então eu resolvi desenvolver essa peça novinha para vocês. Os bolsos laterais são acessados através dessa abertura aqui com fechamento com botãozinho de pressão, mas vocês também podem fazer com outros tipos de fechamento ou botões. E o mais interessante é que um óculos não tem contato com o outro óculos que você coloca do outro lado. São 2 bolsinhos totalmente separados e individuais. Essa peça não tem molde, eu vou passar todas as medidas do plano de corte para vocês a seguir. Meu nome é Tati Talhares, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos costurar essa peça super útil? Então vamos lá! Para fazer o nosso porta-óculos duplo, nós não vamos precisar de molde, eu vou passar aqui o plano de corte para vocês. Nós vamos utilizar 2 tecidos com estampa principal e com a manta R1 colada aqui atrás, nas medidas de 14 por 22 centímetros. E aqui eu tenho mais 4 tecidos numa estampa que eu escolhi para fazer a estampa de forro, nas mesmas medidas de 14 por 22 centímetros, mas esses meus tecidos de forro não tem nenhuma entretela e nem manta coladas aqui atrás, eles estão puros. E eu também vou utilizar aqui 2 pares de botãozinho Ritas, você também pode escolher o botão de pressão ou o botão de ímã, tá? Eu escolhi 2 cores diferentes do meu botãozinho Ritas, porque nós vamos colocar uma de cada lado da nossa capa, e assim a pessoa que vai utilizar a capa pode escolher qual que é o lado que ela vai colocar. O óculos às vezes é de sol e o outro é de grau, assim ela escolhe uma cor para cada um, e só de olhar o botão ela já sabe qual que é o óculos que está guardado ali daquele lado da capinha. E esses meus tecidos maravilhosos, olha essas cores, gente, que vivas, são da minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu vou deixar código de desconto aqui na tela para vocês e vou deixar o site das Beltranas aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá vocês têm 10% de desconto nas compras acima de R$50 no site das Beltranas. Nós vamos começar a confecção do nosso porta-óculos duplo da seguinte forma. Eu vou pegar um dos meus tecidos principais, vou virar aqui deitado dessa forma e vou pegar 2 dos meus tecidos de forro. Vou posicionar o meu tecido de forro aqui em cima, vou alinhar estas 3 bordas e vou passar uma costura bem aqui. Essa costura vai ser com margem de 1 centímetro, tá? É uma margem bem larga, maior do que a gente está acostumado a usar aqui no canal. Margem de costura de 1 centímetro, direito com direito, tá? Depois que eu fizer essa costura, eu vou tirar esse tecido do caminho, vou virar aqui para a borda onde ainda não está costurado, vou pegar outro tecido e vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar aqui, margem de costura de 1 centímetro. E vou fazer a mesma coisa com o outro tecido principal e os outros 2 tecidos de forro. Já estamos com os nossos tecidos costurados aqui, olha só, nossa margem de 1 centímetro. Agora, nós vamos voltar lá na máquina de costura, eu vou posicionar aqui esse tecido bem certinho aqui para trás. E eu vou passar um pesponto decorativo com distância de meio pé de máquina aqui do tecidinho de forro, olha só. Para vocês entenderem aqui bem pertinho da câmera. Vou pegar aqui uma margem de meio pé de máquina para dentro e vou passar um pesponto aqui nessa costura toda e eu vou fazer isso nas 4 costuras aqui do meu forro. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo bacana como esse aqui.
Costurei aqui o meu pesponto no forro e aproveitei e já coloquei aqui também a minha etiqueta bandeirinha. Coloquei aqui na lateral da minha peça. Agora, nós vamos começar a costurar o corpo dessa peça. Como que nós vamos fazer essa costura? Eu vou colocar aqui, olha só, tecido principal em cima do tecido principal, forros em cima dos forros, direito da estampa com o direito da estampa e os avessos virados para cima e para baixo, tá? Dessa forma aqui. Vou pegar alguns clips ou alfinete, o que você preferir, e eu vou começar a clipar essa peça. Primeiro, eu vou alinhar aqui, olha só, costura com costura desse meu forrinho, vou alinhar bem certo. Vou colocar um clips aqui. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, vou alinhar as costuras todas bem certinho. Vou repetir os mesmos passos aqui desse outro lado e também vou clipar os meus forros, vou posicionar os forros um em cima do outro e vou clipar. E eu vou começar a minha costura da seguinte forma, vou escolher um dos lados do meu forro para eu deixar uma abertura, eu vou deixar desse lado aqui. E aí eu vou começar a minha costura bem aqui, vamos supor que eu queira deixar, por exemplo, uns 4 a 5 dedos aqui de abertura para eu desvirar a peça. Vou começar a minha costura aqui, margem de um pé de máquina, bastante retrocesso, venho até aqui, sem tirar a agulha do lugar, eu viro o meu tecido, continuo costurando, e a minha costura vai vir aqui, olha só, nessa parte todinha da peça, tá? Vou alinhar aqui também os meus forros. Chegando aqui, eu vou fechar esse fundo do meu forro, não vou deixar abertura aqui. Continuo a minha costura desse lado todinho, mesma margem de costura, tá? De um pé de máquina. Venho costurando essa parte aqui. Quando chegar aqui, eu faço o cotovelo, retrocesso e corto a linha. E deixo uma abertura aqui embaixo. Quer ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui? Então, clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. Depois de fazer a costura todinha, eu vou refilar esses tecidos e a única parte que eu não vou refilar é aqui onde eu tenho abertura para desvirar. Eu vou deixar esse tecido aqui do tamanho original. Eu gosto de utilizar uma tesoura de picote quando eu faço esses refilamentos, mas se você não tiver tesoura de picote, não tem problema, é só você dar uma queimadinha no tecido para ele não desfiar depois de refilar. E depois de refilar a minha peça, eu vou desvirar e vou utilizar aqui um palito de comida japonesa para me auxiliar a ajeitar os cantinhos dessa peça. Aqui tem um macete, gente, pra gente desvirar sem sofrimento, tá? Porque esse buraquinho aqui é bem pequenininho e a manta faz isso aqui ficar muito volumoso. Então, para passar por esse furo aqui sem sofrimento, a gente faz o seguinte, olha só. Vamos aqui em cima na parte do forro onde ele está fechado com a costura e vamos já colocar o forro todo para dentro aqui da parte de manta. Depois de fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou puxar aqui, ó, os cantinhos da manta para dentro também, porque essa parte é a parte mais durinha da costura, é onde a gente tem manta dobrada, então ela também é complicada para colocar para dentro na hora de desvirar. Depois que eu fizer esse copinho aqui com a minha parte de manta, aí sim eu consigo colocar aqui a minha mão e vir puxando todos esses tecidos para fora. Ele vai desvirar mais fácil e sem sofrimento. Depois de desvirar a minha peça, ela vai estar assim toda bagunçada. E aí, a gente vai começar a organizar essas peças. Eu vou primeiro organizar aqui essa parte do meu tecido, onde eu tenho o meu forro fechado. Eu vou colocar todo esse tecido aqui pra dentro. E agora vem o pulo do gato pra gente fazer a beiradinha, o detalhe da beiradinha da nossa peça. Você vai empurrar aqui o seu forro pra dentro até chegar na resistência da manta, tá? E aí você não vai puxar
esse tecido de forro para dentro. Você não vai dobrar a sua manta para ficar dessa forma, tá? Você vai deixar a manta no tamanho original dela, porque daí a gente vai ficar com essa beiradinha aqui de tecidinho de forro para fora, ao mesmo tempo que a gente diminui um pouquinho, por causa desse tecido que tá aqui, a gente diminui um pouco a profundidade desse bolso, de modo que ele não atrapalhe esse outro bolso aqui desse outro lado, porque são dois bolsos individuais, então a gente não quer que um fique atrapalhando o funcionamento do outro. Depois que eu ajeitei esse bolso aqui, que está fechado, nós vamos fechar a costura aqui dessa parte que ficou aberta. Então, eu vou puxar aqui, olha só, as pontinhas da minha costura para fora. Nesse momento, você pode usar o palito novamente ou o próprio dedo, olha só. Depois que eu puxei aqui as pontinhas para fora, eu vou colocar a sobra de tecido para dentro, coloco esses fiapos também. Vou ajeitar aqui a dobra do meu tecido bem certinho, como se ela tivesse sido costurada. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar, gente, uma costurinha aqui, bem na beiradinha do tecido, tá? Menos de meio pé de máquina, bem aqui na beiradinha, para fechar essa abertura do meu bolsinho. Olha só, gente, a costurinha bem na beiradinha aqui no fundo do meu forro. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Eu vou colocar o meu forro para dentro, olha só, vou ajeitando. Quando vocês colocarem a mão para ajeitar, vocês vão sentir que um forro está do lado do outro. E é isso mesmo, é dessa forma que a gente tem, olha só, dois bolsos individuais aqui nesse nosso porta-óculos, para a gente guardar óculos dos dois lados. E agora, com a peça toda pronta, nós vamos colocar os botões. E como que nós vamos colocar esses botões? Primeiro eu vou vir aqui com alguns clips. Deixa eu pegar aqui o meu baldinho de clips. E eu vou começar a ajeitar aqui as laterais dessa minha bolsinha. Porque como a gente acabou de desvirar essa peça, ela ainda não tomou forma, ela ainda tá assim meio gordinha, ainda tá oferecendo uma certa resistência para ficar no lugar. Então, a gente vai vir aqui com os clips para ter certeza que essas costuras estão no lugar certinho. Depois que eu fizer essa clipagem aqui, nós vamos começar a marcar aonde nós vamos aplicar os botões, tá? Eu gosto de aplicar bem no meio, tem gente que gosta de colocar 2 botões, eu acho que não é necessário, né? O óculos é um item grande, ele não vai cair daqui de dentro se tiver um botão só. Então, eu venho aqui com a régua, meço o centro aqui desse meu espaço e faço um furinho bem aqui no meio. Faço a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui do outro lado. Presta atenção para o seu forro estar todo para dentro, tá? Se ele tiver assim, ó, e você furar, ele vai ficar torto, tá? Então, coloca o seu forrinho todo para dentro antes de furar e colocar aqui o seu botão. Se você preferir, você pode levar lá na máquina de costura e passar mais uma costura aqui na volta toda para prender esse forro no lugar. Mas eu, pela minha experiência, eu não acho necessário, tá? O próprio botão, ele já vai deixar o seu forro no lugar certinho. Eu vou aplicar os meus botõezinhos Rita lá no meu balancim e já volto para mostrar esta peça finalizada. E se você estiver procurando outros modelos de porta-óculos, tem aqui este e este aqui no canal. Todos eles com molde gratuito para download.